Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para poder ajudar, né, nesse processo, nesse nosso momento aí de aulas online. E eu vou estar sempre complementando o material dos professores, né, junto aí com o conteúdo que vocês estão vendo. E para hoje, como eu percebi que vocês estão trabalhando com números quadrados perfeitos, eu trouxe algumas curiosidades e propriedades desses números quadrados perfeitos. Vamos ver? Bom, pessoal, quando a gente fala então de números quadrados perfeitos, né, que eu vi que vocês estão vendo isso com o professor, com o teacher, né, na sua sala virtual, ambiente virtual, a gente tem uma sequência de números aqui. E quando a gente vê uma sequência de números, a gente sempre tenta estabelecer uma regra entre esses números. Os números 1, 4, 9, 16, 25, 36, eles possuem uma característica comum, que é serem quadrados perfeitos. Ou seja, todos eles têm raiz quadrada exata. Só que se a gente observar, o número 1, ele é resultado do produto de 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1, e 1 vezes 1 é o mesmo que 1 ao quadrado. O número 4, ele também é resultado do produto de dois números iguais. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. O 9 também é resultado de um produto de dois números iguais. 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. Assim como o 16, que é 4 vezes 4, o 25, que é 5 vezes 5, e assim sucessivamente. Então, a gente pode observar que existe uma regra, uma lei de formação para esses números quadrados perfeitos, para todos esses números aqui, que nós estamos intitulando como números quadrados perfeitos. Qual que é a regra? O número quadrado perfeito, ele vai ser sempre produto de dois números idênticos positivos, ou seja, vai ser o quadrado desse número. Bom, com base nisso, sabendo o que é um número quadrado perfeito, vamos lá para as curiosidades a respeito desses números. A primeira curiosidade, a primeira regra, né, dos números quadrados perfeitos é a seguinte: somente um número quadrado perfeito possui raiz quadrada exata. Exemplo, 25, ele é um quadrado perfeito, ele está naquela lista, naquela nossa sequência de números. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. Se um número ele não tiver raiz quadrada exata, ele não é um quadrado perfeito. Ou, se ele não for um quadrado perfeito, ele não tem raiz quadrada exata. Por exemplo, vamos pegar o 22. 22, ele não tem raiz exata, então ele não é um quadrado perfeito, ok? Segunda regra. Quando o número é um quadrado perfeito, ele não possui como último algarismo nenhum desses números aqui, ó. 2, 3, 7 ou 8. Qualquer número terminado com 2, 3, 7 ou 8, ele não vai ser um quadrado perfeito. Isso é uma curiosidade a respeito desses números. Vamos pegar um exemplo? 28. 28 é terminado em 8. 28 tem raiz quadrada exata? Tem algum número que vezes ele mesmo duas vezes dê 28? Não tem, né? Então, 28 não é um quadrado perfeito, porque ele é terminado em 8. Vamos pegar um número terminado em 7. Por exemplo, 57. Existe algum número vezes ele mesmo que seja igual a 57? Também não tem. Então, você pode fazer o teste, pegar qualquer número terminado com qualquer um desses 4 algarismos aqui, você vai perceber que ele não tem raiz quadrada exata. Terceira regra. Todo quadrado perfeito par possuirá raiz quadrada exata par também. Vamos pegar um exemplo de um quadrado perfeito par. 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Tá vendo que o quadrado perfeito era par? O resultado da raiz dele também foi par. Pegar um outro exemplo, 64. Ele também é um quadrado perfeito. E ele é um número par. Raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 vezes 8 dá 64. Tá vendo que o quadrado perfeito é par e o resultado da raiz dele também é par. Bom, a nossa quarta regra diz o seguinte: um número par, ele será um quadrado perfeito se, ao dividi-lo por 4, ele resultar num número inteiro. Ou seja, resultar num número inteiro significa que a minha divisão tem que ser exata. Por exemplo, eu quero verificar se 142 ele é um quadrado perfeito. Então, eu vou fazer a divisão dele por 4. 14 dividido por 4 dá 3, vezes 4, 12, sobra 2.
desce o 2, 22 dividido por 4, 5 vezes 4, 20, sobra 2. Então, se ele não der uma divisão exata, então ele não é um quadrado perfeito. Então, 142 não é um quadrado perfeito, porque na divisão por 4 ele não deixou o resto zero. Agora, vamos verificar o 144. Vamos ver se ele é um quadrado perfeito. 144 dividido por 4, começa com 14, dá por 3, 3 vezes 4, 12, sobra 2, desce o 4, 24 dividido por 4, 6, 6 vezes 4, 24, deixa resto 0. Se deixou o resto 0 na divisão por 4, então significa que esse número 144, ele é um número quadrado perfeito, ele possui raiz quadrada exata. Quinta regra, todo número quadrado perfeito ímpar possui raiz quadrada ímpar também. Isso é uma curiosidade. Exemplo, raiz quadrada de 9. 9 é um número ímpar, não é? Raiz quadrada de 9 é quanto? 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Tá vendo que 9 é um quadrado perfeito, ele é ímpar, e o resultado da raiz quadrada dele também é ímpar. Outro exemplo, 121. Raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 é igual a 121. Tá vendo que 121 é um número ímpar, é um quadrado perfeito, e o resultado da raiz dele também é um número ímpar. Então, essa é mais uma curiosidade dos nossos números quadrados perfeitos. E a sexta e última regra diz o seguinte, regra e curiosidade. Ao dividir um número quadrado perfeito ímpar por 8, o resto da divisão será sempre igual a 1. Vamos fazer o teste? Vamos pegar 9. A gente sabe que 9 ele é um quadrado perfeito e ele é ímpar. Vamos dividi-lo por 8. Que número vezes 8 fica mais próximo de 9? 1, né? 1 vezes 8, 8. Sobre o resto, 1. Olha lá, o resto será sempre 1. Vou pegar 25. 25 também é um quadrado perfeito ímpar, não é? Pega 25 e divide por 8. Que número vezes 8 fica mais próximo de 25? 3, né? 3 vezes 8, 24, deixa resto 1. Então, mais uma curiosidade dos números quadrados perfeitos. Se eu tenho um número quadrado perfeito ímpar, quando ele for dividido por 8, ele vai sempre deixar resto da divisão igual a 1. Bom, pessoal, então essas são algumas curiosidades aí dos números quadrados perfeitos, ok? Qualquer dúvida também estou à disposição lá no na nossa sala no Classroom, tá ok? Então, qualquer dúvida pode me procurar também. Um abraço!